Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Este Projeto Animal. Aqui eu vou trazer informações relevantes para quem quer adotar um cãozinho, para quem já tem um, cuidados que o cercam, saúde, comportamento, curiosidades e tudo sobre a causa animal. Teremos diversos vídeos e para que você acompanhe esse conteúdo, inscreva-se aqui no canal, clica no botão que aparece em cima ou embaixo desse vídeo para você poder acompanhar. E também deixar suas sugestões, comentários e tudo que você acha interessante para a gente poder te conhecer melhor. Eu sou Patrícia Navas Guerreiro, protetora de animal independente há 10 anos e apaixonada pelo universo canino. E o episódio de hoje é sobre abandono e maus tratos. Denuncie. Para a gente chegar até essa parte aí dessa questão do denuncie, digamos assim, a gente tem que falar de várias questões, né, até chegar nessa parte. Então eu queria começar um pouquinho falando desse histórico, dessa relação do homem com o animal. Muitas pessoas têm realmente conhecimento, mas e muita coisa ainda não mudou, né? Tá mudando devagar. Então lá atrás, realmente a ideia era assim, se realmente eu tiver que descartar esse animal, eu vou usá-lo, né? Enfim, para eu me beneficiar em diversos sentidos, usar como transporte, enfim, até no caso da ovelha, no caso para lã, que seja o tipo de relação, né? A relação era sempre assim, se ele for útil para mim, eu vou usá-lo. E quando ele não era útil, ele era descartado também. E quando, eu não tô nem falando na questão do consumo da carne também, tô falando mais da questão de que se descarta. Então se o animal chegava à fase, seja ou idosa ou estava doente, e se descartava o animal. E quando se descarta, aí começa a história do abandono, houveram muitos cruzamentos, e aí a população canina cresceu de forma desordenada, sem um destino claro para isso. Depois vieram algumas outras teorias e algumas linhas, né? Que veio a teoria de Darwin, da seleção natural, o próprio Einstein, né? Que era vegetariano, se eu não me engano, então ele não consumia carne de jeito nenhum e tinha uma relação muito humana assim, né? Digo, ela era humanizada e com essa relação com os animais. E as coisas vieram aos poucos mudando, mas essa realidade do abandono, ela ainda existe. Então esse cenário é um cenário real. E os principais motivos de abandono aos animais são alguns, e eu inclusive listei que tem uma listinha aqui para poder seguir um raciocínio e eu não esquecer. Os motivos que levam uma pessoa a abandonar um animal são vários, tá? A gente tem uma relação aqui que são as mais comuns. Então, por exemplo, chega final de ano, né? Então o tutor vai viajar e não tem onde deixar. Isso independentemente seja, é que final de ano é o número maior de abandonos que a gente sabe que tem. Mas viajei, não tenho onde deixar, não tenho como pagar um local, o que seja, vai lá e descarta. Esse é um dos motivos, né? Que mais? Cão que cresce e fica com um porte grande. Então ele cresceu, não imaginei que ele fosse ficar com um porte grande, e aí ele talvez tenha ficado também, além do porte grande, um pouco mais bravo, um pouco mais agressivo, um pouco precisando mais como talvez fique um pouco estressado por talvez não ter um ambiente para ele poder fazer as atividades de exercício e tal, e aí o tutor não passeia com ele, obviamente vai ficar estressado, vai lá e descarta o cachorro. E olha, a questão de espaço, eu já falei em outros vídeos, né, e tem outros vídeos meus a respeito disso. O espaço é uma coisa muito relativa, tá? A gente não vai falar isso agora. Então existe esse também motivo pelo qual a pessoa abandona. O outro é a dificuldade do convívio na presença de criança. Não se tem paciência, não quer realmente tentar fazer com que haja uma interação saudável entre a criança e o animal. Existem sim alguns animais que podem ser, né, mais agressivos, mas já tá lá, tá convivendo, ele simplesmente fala assim, não, eu vou descartar porque não tenho convívio com a criança. Ou o que acontece em alguns casos, e não são poucos,
já tinha até o cachorro, a pessoa engravidou, teve o filho. Ah, agora eu vou ter que descartar o animal porque eu tenho uma criança. Como se esse animal não fosse parte da família. Esse parte da família não significa que ele tem que dormir na sua cama. O que tá tudo bem se ele dormir na sua cama. Os meus 4 dormem na minha cama, não tem problema nenhum. E tá tudo bem se ele tiver um espaço para ele dormir. Mas assim, aquela coisa, não, é como se não quer que misture. Então assim, para mim, meus cachorros são os meus filhos. E eles vão fazer o que eles quiserem aqui em casa. Óbvio, tem algumas regras, mas eles meu filho, tá? Então, eu tenho que proporcionar para ele um local seguro também para ele dormir e tratá-lo como filho. Se você não quer tratá-lo como filho, considerando que você tem uma criança, trata ele com amor, com respeito, ao mínimo, né? Então, não entendo essa história de eu engravidar e vou descartar um cachorro, né? Não faz muito sentido para mim. A falta de planejamento financeiro. Puxa, eu tô com meu cachorro e de repente, depois de um tempo, vi que ele tá dando muitos problemas de saúde, eu tô tendo muitos gastos que não estavam previstos, e essa parte de se programar financeiramente tem solução. Num outro vídeo a gente fala sobre isso, mas isso pode acontecer, a imprevisibilidade das coisas, né? E aí não se organiza para isso. Vai lá e descarta o animal, porque não tem condição de cuidar. Porque ele já tá doente, por exemplo, né? Já tá numa situação que, nossa, deixou chegar num ponto crítico, também abandona. Então, tem várias situações. Outros motivos também é a rejeição da fêmea com os filhotes, né? Acontece, a fêmea, então, teve cria, e aí é o seguinte, teve rejeição, ela vai ter que abandonar. Seja um ou outro, enfim. A pessoa, no caso, tem esse motivo na cabeça dela, né? Equivocadamente. A rejeição é aqueles que ficam velhos ou doentes, ou até questão de deficiência. Então, na mesma linha daquela questão da doença, né? Então, chega até a ponto de abandonar um cachorro com deficiência. Recentemente, nesse ano de 2020, circulou um vídeo aí, foi bastante comentado, não só na internet, mas em algumas emissoras de TV, mostrando o caso de uma mulher que simplesmente descartou o animal deficiente. Aí a história rolou, aí ela quis, enfim, falar a respeito do caso, o porquê. Não tem porquê. Não existe um porquê de você abrir a porta do seu carro, né, e descartar, literalmente, né, ou deixar ele em algum lugar sem a proteção devida, sem os cuidados devidos. Então, por exemplo, você vai viajar, você faz o quê? Você deixa nos cuidados de alguém que você confie, né? Então, esses são os motivos, os principais motivos pelo qual as pessoas abandonam os seus cães ou gatos, né? Os seus animais. Mas, no geral, são os cães, tá? O que mais? Eu tenho uma colinha aqui só para não perder meu raciocínio. Outra coisa também é... aí eu faço aquela analogia. Você doaria o seu filho? Acho que não, né? E vamos de novo naquela linha. Você não quer tratá-lo como filho? Tá tudo bem. Mas trate-o como membro da família, porque ele vai precisar de cuidados de saúde, vai precisar ser alimentado, né? Entende-se que você vai dar carinho, vai ter troca de energia e tal. Mas espera lá, é um membro da sua família, você não vai descartar, como você não descartaria um filho seu. O que acontece? Outro item também importante, assim, os casos de abandono também são... tem que tomar muito cuidado com a questão da saúde pública, né? Porque mais abandono, mais cachorros na rua e gatos na rua... sem cuidados médicos, isso pode gerar, sim, problemas de saúde pública. Então, temos que ter atenção a isso, nós precisamos ter um papel social em relação a isso, né? O perfil de animais que são abandonados. Lógico, todos os animais aí, enfim, nessas condições que nós falamos lá, eles são abandonados, mas geralmente tem uma característica. Geralmente são de pelagem preta, eles são machos, alguma deficiência qualquer, física, algum problema de saúde, adulto, idoso e vira-lata, né? Por ser vira-lata também. Então, se eu tiver que escolher entre um de raça e vira-lata, ainda tem essa estigma do vira-lata, tá? Muito bem. Agora, vamos mais um item que eu listei ali. Vamos lá, para a gente chegar nesse tópico do abandono. E aquela situação de não quero mais. E aí? Eu adotei um cachorro, ou eu comprei um cachorro,
né? O que é menos provável, tá? Mas vamos lá, tô com meu cachorro aqui um tempo, tal, e não quero mais. Olha, eu não quero mais, porque ele tá sendo muito arteiro, eu não consigo controlar, ou tá me dando muita dor de cabeça, sei lá, por qualquer motivo ele quer, né? Será? Pensa, né? Repense, para, respira. Será que não tem solução? Então vamos primeiro listar as possibilidades, quase todas, e você dá a resposta para essa pergunta. Vamos supor que a questão é comportamental. Então, ele realmente ele não me obedece, ele não segue as regras, ele faz xixi em lugar errado, isso está me incomodando, ele sobe no sofá, isso me incomoda, eu só quero que ele suba no sofá quando eu quiser. Quer que seja, questão comportamental. Tá ficando um pouco mais agressivo. Será que não, com algumas dicas de comportamento, comprando um curso de adestramento ou até com poucos passeios junto com o adestramento, passeio com adestramento, será que não resolve? Ah, mas aí eu tenho questão financeira. Bom, a questão financeira, você pode... Tá, eu não tenho questão financeira, mas será que você não pode perguntar para amigos, pessoas conhecidas que são tutores de animais, que tenham passado por isso e te dar alguma dica? Dicas na própria internet também, de uma forma geral. Então, assim, primeiro essa questão. A outra questão financeira ainda, não focada na questão comportamental. Eu, por exemplo, estou com questões financeiras, não consigo cuidar do meu animal porque está com problema de saúde e realmente eu vou ter que doar. Quer dizer, ou descartar ou doar, quer dizer, eu não quero mais ficar com o meu animal. Avalia. Não sei que não tem uma clínica veterinária que possa te fazer um preço mais em conta, ou parcelar em mais vezes, ou até mesmo fazer uma vaquinha entre amigos. Sempre no meu pensamento, sempre tem uma solução. Então vai atrás, corre atrás, né? Porque se realmente você ama esse animal, não tem por que você doá-lo. Aí aquela famosa, né? Bom, vou ter que me mudar. Vou ter que me mudar, o espaço que eu vou me mudar é muito pequeno e vai ficar inviável para levar meu marido, minhas crianças e mais o cachorro. Avalia bem, porque assim, se o lugar é menor do que você está hoje, eu posso te garantir que isso vai ser infinitamente menor do que se você colocar ele numa outra casa, né? E obviamente que ele vai ser infinitamente menor do que se você descartar. Ele se adapta aos locais. Eu já falei isso em outros vídeos, eles são super adaptáveis e tudo mais. O que talvez tem que se avaliar, de novo, é a rotina. Ele tinha muito espaço na casa onde estava, tinha muito espaço para brincar, e agora ele vai para um lugar menor. Então vamos passear mais com o cão, vamos sair mais vezes por dia. Contrate um passeador, se você tiver uma condição financeira. Se não, pede ajuda para alguém. As possibilidades de solucionar questões que a princípio são trágicas, existem. Então existem muitas possibilidades de você não se desfazer do seu animal, né? Porque desfazer, quando a gente fala a palavra desfazer, você vai desfazer de uma coisa, de um objeto, né? Animal não é objeto. Apesar de que por muito tempo se entendia isso, né? E muitas pessoas entendiam isso, lá atrás, inclusive. A gente precisa parar com essa questão. Agora, se avaliou todos os casos, todas as possibilidades, né? E finalmente chegou-se à conclusão de que eu não posso ficar com esse cachorro. Não tem solução, eu não quero mais, tá? Por favor, procure realmente um lar. E aí, faça divulgação, coloque realmente toda a sua intenção para que o cachorro tenha um lar, a sua intenção boa. Muitas pessoas vão julgar, né? Lógico, muitas pessoas julgam e tal. Mas, então, se essa é a única solução, procure um lar, tá? E procure um lar mesmo, alguém que vai ficar com ele, porque só o trauma dele sair da sua casa para ficar no já vai ser grande. Ele vai ter que realmente, ele vai se adaptar? Vai, logicamente, mas já vai ser essa ruptura, né? Então você imagina se você, como pessoa, né, uma pessoa fala assim, eu não posso mais ficar, e não tiver a ideia de achar um adotante, então eu vou chamar o centro de zoonose, por exemplo. Centro de zoonose, pelo amor de Deus, não. Primeiro que eles também não têm mais onde ficar com os cachorros. Segundo, eles vão ficar confinados, em baias.
não necessariamente serão doados, né? E eu não quero entrar aqui na polêmica do que é o centro de zoonose. Não é a solução. Vamos encurtar, vamos já minimizar mais essa ruptura que já vai existir, vamos minimizar essa situação. E aí, a recomendação é ache um lar definitivo. Com essa questão que eu encerro esse tópico do não quero mais, né? Então, de novo, repense e tal, né? E você que está assistindo esse vídeo, que conheça alguém que esteja passando por essa situação, compartilhe essas informações, fale com essas pessoas e fala, gente, tem que ter uma solução. Então, assim, se unam para a gente evitar que mais um cão seja abandonado e vá para as ruas, ou que vá para um abrigo. Outra coisa também importante é encontrei um animal abandonado. Bom, agora chegamos na parte que chega mais na parte da questão do abandono, do que fazer, até a questão da denúncia. Então, aí nesse caso, eu encontrei um animal abandonado, né? E se você conhece alguém e um dia presencia uma situação dessa, fica aqui o recadinho, fica aqui as informações. Quando você se depara com um animal abandonado, e ele pode estar em diversas situações, ele pode estar numa rua com uma coleira, e essa coleira não tem uma identificação, tem uma coleira. Ele pode ter um dono, ou pode ter tido um dono e faz muito tempo que está na rua. O fato de ele ter uma coleira não significa nada. Mas enfim, tem uma coleira, mas não tem identificação. Ele é filhote, é uma mãezinha com filhote, é um adulto, é um idoso, é um deficiente, é sim um cãozinho que tem uma identificação, que seja. Vi um cachorro abandonado, né? E o que eu faço? Se ele está na sua frente, a minha recomendação sempre é, faça alguma coisa, de fato. E esse fazer alguma coisa, existem várias formas, e eu acho que também não quero julgar a forma como cada um faz. Porque também tem aquele lance do momento, né? Você tá lá, quem que vai te julgar? Acho que o seu ato de querer resgatar o cão abandonado já é nobre. Então eu não quero julgar aqui a forma como isso se dá, porque isso se dá muito caso a caso, por causa das circunstâncias que esse cão ou esse gato está abandonado. Mas no geral é o seguinte, é muito comum as pessoas logo pensarem o seguinte, puxa, vou achar uma ONG, vou achar um abrigo, vou procurar um instituto, já quer ligar para um monte de gente para essas pessoas virem resgatar. Olha, é quase impossível, é muito raro. É muito raro por quê? Primeiro que eles estão lotados, segundo que efetivamente eles não resgatam. Na sua grande maioria eles não resgatam. O que acontece é que depois de um lar temporário, eles vão para alguns abrigos, algumas ONGs, enfim, os protetores independentes de animais que resgatam, enfim, depois conseguem colocar numa ONG, que seja. É difícil essas ONGs resgatarem, né? Algumas sim, alguns institutos também resgatam, tal, mas isso é mais no que tange a maus tratos, né? Então, hoje se dá muita prioridade para questões de animais em risco. Então, você tem muito animal em risco e tal, e aí envolve a delegacia, envolve um monte de coisa, e aí você tem muitos que resgatam, mas não conte com essa questão, tá? E aí, o que acontece? É muito importante que a sociedade tome essa iniciativa. Então, sociedade com pessoa física, sociedade CPF, né? Então, entendo eu que o ideal é que no momento que você verificou e quer resgatar, você tem algumas possibilidades. Bom, eu consegui resgatar, muito bem, vou levar para minha casa. Vou levar minha casa e vou fazer um lar temporário. Ah, bacana. Vou trazer para minha casa, mas eu não posso fazer lar temporário, mas ele vai ficar aqui essa noite, que sejam 2 dias, mas eu vou buscar um lar temporário ou um lar solidário. Você tira ele da rua e vai achar um lar seguro, seja na sua casa, seja na casa de uma outra pessoa. Dar os cuidados necessários. Então, levar o veterinário, vermifugar e tudo mais. Outra coisa importante, não tenho condição financeira, faz uma vaquinha, pede ajuda, posta. Desta forma, hoje que a gente tem conseguido aumentar o número de cães que saem das ruas. É dessa forma com nós CPFs, pessoas normais.
Porque ainda faltam fundos, né? De fundos que a gente possa falar, vou tirar daquele fundo, né? Mas em breve, se Deus quiser, isso a gente vai resolver também. Seja você o canal. Ah, não consigo, vamos a outra parte, não consigo resgatar, eu quero resgatar aquele, não sei como fazer, não sei como proceder, não sei a forma, preciso de ajuda, peça ajuda. E assim você consegue se tornar um multiplicador disso tudo. Você foi lá com seu coração e resgatou. Outra coisa, umas dicas também, você tá lá, de novo, você quer resgatar, não sabe como, o teu primeiro resgate, vai com calma. Cative, vai devagar, geralmente se abaixa, chega na altura dos olhos, nunca fica em pé olhando para... Não, vai devagar, vai trazendo ele para te conhecer, para conhecer sua alma que é caridosa, é pura, é de puro amor. E assim ela vem para você com mais facilidade. Se assim for o caso, porque às vezes tem resgates que realmente são muito difíceis e às vezes precisamos de pessoas com habilidades para isso, né? Então, institutos também que já são mais hábeis, a própria secretaria, a delegacia do meio ambiente, então, policiais do meio ambiente que possam ajudar. Mas, na minha opinião, eu acho que se está na sua frente, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. E divulga nas redes sociais e tudo mais. Agora, vamos supor, você resgatou, que seja. O que acontece? Ele pode ter um dono, mesmo que nessa coleira não tenha uma identificação. Então, se você quer tentar achar um dono e não quiser ficar com ele, na verdade, vamos um pouquinho mais atrás. O ideal sempre é achar o dono, mesmo que não tenha a identificação, por mais que você queira ficar com ele. Então, você traz ele para dentro de casa, seja na sua, no lar temporário, vai lá, posta e coloca, tô procurando, aí você coloca a foto, coloca o histórico, faz tudo isso e fala, olha, esse cãozinho, não sei se tem dono, então eu vou dar aqui um tempo, vou divulgar para ver se a gente acha o tutor dele. Se ele não tiver um tutor, ele vai para adoção. Por quê? Porque o cãozinho também não pode sofrer essas mazelas todas. E aí você dá um tempo, às vezes de uma semana e tal, e senão você realmente coloca para adoção. Depois a gente fala um pouco sobre essa questão, mais pra frente em outros vídeos a gente fala um pouco sobre essa questão de castração e tudo mais, e outras coisas que se dão depois de um resgate, tá? Mas eu presenciei um abandono, eu vi uma pessoa descartando, deixando o animal acorrentado, deixando na beira da estrada. O que eu faço? Então vamos lá. Infelizmente é muito comum as pessoas deixarem em beira de estrada, ruas, logradouros, em parques, concorrente ou também sem, né? Isso depende. Às vezes no pet shop, deixa no pet shop, vai lá, fala que vai dar um banho e tal, nunca mais volta a pegar. Hospital veterinário. Então, o abandono ele se dá em diversos locais, tá? E aí, você presenciando isso, você pode e deve denunciar. Existe sim uma lei, e essa lei é a lei de maus tratos, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que tem vários tópicos importantes, mas a detenção é de uns 3 meses, de 3 meses a 1 ano de detenção, mais multa. Só que, infelizmente, a lei é branda, né? Então, acaba sendo que o abandono, essa coisa do abandono de animais, é silenciosa, porque as pessoas sabem que é branda. Então, por mais que, de repente, ela pegue 1 ano, talvez ela saia até antes, e ela não dá muita importância para isso. E muitas vezes a lei às vezes nem configura, nem se aplica direito à lei. Para conseguir uma pena maior, para se conseguir fazer valer essa lei e penalizar e multar quem realmente tem que ser multado e punido, denuncie com fatos. Então, quando as pessoas falam, não fica filmando, não é que assim, não é que fica filmando vendo atrocidade, não. Mas você vai ter que ter fato, você tem que ter foto, você tem que ter vídeo, alguma coisa, um áudio, qualquer coisa que você realmente consiga levar para a delegacia e fazer essa denúncia, porque senão realmente fica muito complicado. E essa lei, ela tá para aumentar, vários políticos, vereadores, enfim, deputados estão tentando aumentar a pena, estão tentando aumentar, se não me engano, 5 ou 6 anos. Isso ainda está em processo. E acredito que isso vá dar certo, tá? Mas a gente tem que fazer a nossa parte como, de novo, como CPF, como cidadão comum.
Vamos lá, para quem não sabe o que é essa lei de maus tratos, eu vou colocar aqui, para não esquecer, tá listado aqui. Além do abandono, existem outras situações de maus tratos, porque o abandono é configurado um maus trato. O que é considerado maus tratos? De acordo com a lei. E para mim, de acordo com o bom senso também, né? Então, vamos lá, espancar, golpear, mutilar, envenenar. Bom, mínimo, né? Manter preso permanentemente em correntes. Às vezes, a gente vê um cão assim numa corrente e tal, por um tempo. Eu avalio. Eu já cheguei a ponto de conversar com algumas pessoas e falar, escuta, e perceber, mas por que tá na corrente, né? E aí eu via que um dia tava na corrente, outro dia tava solto. Sempre importante conversar. E eu converso com essas pessoas e às vezes nem era nada tão grave. Às vezes era realmente uma situação de que, tava arrumando o quintal, ou sei lá, enfim, tinha que se separar de outros cães que estavam chegando. As questões podem ser inúmeras, a gente tem que só avaliar para entender se isso é maus tratos ou não. Então, assim, jamais deixar permanentemente. Isso é permanentemente, é como se fosse confinado noite e dia e noite e tal. Então, precisamos avaliar essa questão. Manter em locais pequenos e anti-higiênicos, né? Então, tá lá num confinamento. É diferente de, por exemplo, um gato, que eu já tive essa experiência de resgatar um gato, aonde ele tinha quebrado o quadril, e aí não tinha como. Ele tinha que ficar num banheiro, num local menor, eu coloquei num banheiro por alguns dias, 2, 3 dias, porque ele tinha que calcificar. É diferente, ele estava lá para ser tratado. É como se ele estivesse numa clínica dentro de uma baia, só que menos pior, que ele ficou dentro de uma casa, e etc. E depois... Aí estava super higienizado, sempre higienizado. Então, essa é uma situação atípica. Eu tô falando de um confinamento, de um lugar pequeno toda hora, sem limpeza, sem nada. Isso diariamente. Não abrigar do sol ou da chuva, então, e do frio também, né? Porque, muito importante falar, eles sentem fome, eles sentem medo, eles sentem frio. É falado, é dito que eles são irracionais. Para mim, eles são racionais. Mas enfim, vamos falar do que é científico, né? Do que tá aí. Eles são irracionais, mas eles sentem fome, frio, sede, né? Ficam tristes, ficam estressados, amargurados. Deixar sem ventilação ou sem luz solar. Nossa, a luz solar é muito boa. Os meus cães aqui, quando tem um pouco de sol, nossa, parece umas lagartixas. Pode estar muito quente, mas gostam de ficar ao sol. Não dar água, comida diariamente, não trocar essa água diariamente. A questão de dar a comida também é uma coisa muito específica para cada cão, mas tem sim uma média. Então você não pode deixar de dar comida todo dia. A assistência veterinária, não pode, né? Quando o animal estiver doente ou ferido. Obrigar a trabalhar em excesso, quer dizer, usar ele como realmente o burro de carga, né? Não pode, né? Ele não pode ser usado para nenhum tipo de trabalho. Capturar animais silvestres, né, entra numa outra linha. Utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse, então os circos, né, faziam muito isso. Promover violência como rinhas de galo e etc, farra do boi, etc. A gente teve recentemente um caso aqui, agora não vou lembrar se 2019, final de 2019, 2020, teve o caso das rinhas, né, que realmente dos pitbulls. Isso foi extremamente falado, e isso existe ainda, infelizmente. Eu acho que o episódio foi drástico, foi terrível, mas é aquela coisa, às vezes precisa ter uma situação drástica e para a grande maior parte das pessoas saberem o que acontece para a gente começar a mudar as coisas, né? É assim que muitas coisas acabam melhorando. Muito bem, essa lei é a Lei 9.605/98. Aqui prevê de 3 meses a 1 ano de detenção mais multa, tá? E já falei que as propostas estão tramitando e a gente espera que realmente aumente essa pena para 5 anos, para até 5 anos. E aí, como é que você denuncia? Você denuncia através de uma delegacia. Se você não tiver uma delegacia voltada para a delegacia de animais ou do meio ambiente, qualquer delegacia você pode fazer isso. Eu mesmo tive um episódio também lá atrás e eu fiz uma delegacia civil. Você denuncia com fato, com fotos, enfim, com coisas que você possa realmente comprovar. Pode ser anônima, a sua denúncia pode ser anônima. E você tem a possibilidade em São Paulo de fazer através do DEPA, que é o online. Você entra, eu vou deixar aqui embaixo
no meu vídeo esse link de como é que você faz essa denúncia online. Quando a denúncia online, você tem que colocar os seus dados, porém ela é anônima. Assim, anônima assim, não vai ser divulgada, não é anônima, ela não vai ser divulgada. Você tem essas duas possibilidades, fazer denúncia fisicamente, que eu acho que é a melhor, mas você também pode fazer ela online. Agora eu quero dar um recadinho para você. Faça parte do grande movimento em prol da causa animal. Se você viu uma situação de abandono, né, tá na sua frente, haja, faça alguma coisa. Não fique simplesmente pedindo para outras pessoas fazerem. Você pode e deve pedir ajuda, mas faça algo de fato para tirar aquele cão daquela situação, seja ela qual for. Todos nós podemos ser transformadores do que quisermos. Cada um tem uma missão de vida, eu tenho essa missão, mas o que eu entendo é o seguinte, que todos nós podemos ser multiplicadores, porque, pensa bem, você tá com uma situação na sua frente. Se você não fizer algo, talvez aquela situação vai passar despercebida, ou alguma coisa pior pode acontecer com aquele animal. Então a gente pode contribuir sim para minar essa situação. Haja agora, haja no momento que você viu uma situação, peça ajuda. Vamos todos ser multiplicadores de resgate e minar, quiçá acabar de vez com o abandono e descaso que nós temos no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Parece utopia quando eu falo, mas não é utopia. Isso é possível se a gente também tiver políticas públicas, leis mais rígidas e a conscientização das pessoas. Fica aqui o recadinho. Eu te vejo no próximo vídeo, deixa seus comentários, suas dicas e a gente se vê em breve. Até mais!